Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Hoje eu vou ficar bem aqui no cantinho, escondidinho, aqui no vídeo, para ficar apresentando ocupando maior o espaço aí da tela, os exercícios, de modo a ficar mais fácil de visualizar. Então, nós temos na aula de hoje a aula de cálculo dos parâmetros farmacocinéticos a partir da administração intravascular no modelo monocompartimental. Então, o primeiro exercício que nós vamos utilizar como modelo é esse exercício, no qual considere os dados de concentração plasmática versus tempo apresentados na tabela a seguir para um fármaco administrado pela via intravascular na dose de 200 mg. Calcule os parâmetros farmacocinéticos, como meia-vida, constante de eliminação, meia-vida de eliminação, volume de distribuição, clearance, área sob a curva de 0 a t e área sob a curva de t a infinito. Então, nós temos aí para esse estudo. Foi administrada então essa dose de 200 mg por via intravascular e nesses intervalos de tempo, as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 e 24 horas, foi coletada uma amostra de sangue desse indivíduo e em cada amostra de sangue desse indivíduo foi realizada a quantificação do fármaco, obtendo-se os valores a seguir. Então, esses valores aqui, 2,6 miligramas por litro, 2,3 miligramas por litro, então em 2 horas, em 4 horas, em 6, e assim até 24 horas obtivemos, então, esses valores de concentração plasmática do fármaco e nesses tempos em horas. Tá ok? Então, reparem bem, importante termos noção da importância aí que quando nós vamos utilizar o valor de tempo e concentração, em qual unidade eles foram utilizados, tá? Então, o tempo em horas e a concentração em miligrama por litro. Então, a partir desses conjuntos de dados, nós vamos construir inicialmente o perfil de concentração plasmática versus tempo em escala linear. Então, em escala linear, pode ser utilizado um papel quadriculado normal ou o Excel no modo normal, em que nós vamos plotar aqui no eixo das ordenadas o valor de concentração e no eixo das abscissas o valor de tempo. Então, y é concentração, x é tempo. E plotando, então, esses conjuntos de dados, obtivemos esse perfil, este gráfico. Vocês vão fazer isso também com o exemplo, o exercício que vocês vão receber para calcular. Quando se constrói esse gráfico, nós vamos obter esse perfil, não conseguimos extrair muitas informações deste perfil nessa escala linear. A única informação importante que conseguimos obter daqui é qual é a via de administração, uma vez que conseguimos observar apenas um decaimento da concentração plasmática em função do tempo e no qual não se observa também um trecho que representaria a absorção, uma elevação da concentração com o passar do tempo. Então, aqui nesse perfil, é simplesmente uma curva de decaimento plasmático. Ela até, nesses dados, são os dados reais, esses dados aqui obtidos, até que ela está parecendo, né, uma reta, mas ela é uma curvinha, né? Ela tem uma função exponencial aqui. Vocês percebem que não é uma reta perfeitinha. Então, qual vai ser o seguinte passo? Vamos agora construir esse mesmo gráfico com esses mesmos conjuntos de dados, sem fazer nenhuma transformação com os números, mas num papel monolog, que é o que eu postei para vocês, esse papel aqui. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Olha só, esse é o papel monolog.
Então, o que vem a ser o papel monolog? Então, nesse papel monolog, ele está distribuído as divisões que compõem o eixo das ordenadas em escala logarítmica. O que significa essa escala logarítmica? A variação dos valores apresentados aqui no eixo y, ele não varia constantemente. A variação não é constante. A variação obedece uma lógica exponencial, no qual, desse primeiro, que eu chamo aqui, primeiro quadrante do papel monolog, nós temos uma variação que vai de 0,1 a 1. Eu estou identificando aqui que o meu conjunto de dados, ó, eu trouxe para cá a tabelinha, eles variam ó, na casa lá de 0, alguma coisa até a casa de 1, e depois de 1 até a próxima casa lá, por volta de 3. Então, você tem lá uma variação exponencial aqui de números abaixo de 1, então de 0,1 a 1, e outra variação exponencial de números acima de 1 abaixo de 10, então de 1 a 10. E aqui no papel monolog, olha só, se essa dimensão, esse espaço representado por esse primeiro quadrante, ele varia de 0,1 a 1, no segundo quadrante, esse mesmo espaço, essa mesma dimensão, vai variar agora 10 vezes mais. Então, se essa grandeza aqui valeria de 0,1 a 1, aqui agora vai valer de 1 a 10 vezes mais. Então, de 1 a 10. Tá? Então, essa variação da grandeza obedece a um aumento exponencial, mas que representa, em termos de espaço, de dimensão, a mesma aqui da anterior. Tá? Então, vamos plotar aqui nesse papel monolog os nossos conjuntos de dados. Primeiro, vamos ordenar aqui o eixo das abscissas com os dados de tempo. Então, nosso tempo ele vai de 0 até 24 horas. Para a gente aproveitar ao máximo possível o tamanho do papel, vamos pôr então aqui, ó, 24 no último espacinho, na última marcação de tempo que esse papel monolog nos apresenta. Que aí, no nosso papel, ele estava 12, né? Que na verdade é um papel de 12 centímetros. Então, ele estava aqui 12 centímetros. Vamos chamar esses 12 centímetros de 24 horas. Então, se aqui é 24 horas, qual é a metade de 24 horas? 12, é aqui. Então, a metade da dimensão, aqui vai ser 12. Qual a metade de 12? 6. Então, aqui, metade dessa metade, 6, está aqui. Então, a gente consegue facilmente dividir o eixo do tempo nas unidades de tempo em que a gente precisa. Tá? Ou, se quiser fazer mais detalhadamente, é dividir 24 por 12. 24 por 12 dá 2. Cada centímetro do papel equivale, então, a 2 horas. Então, aqui, cada centímetro do papel equivale a 2 horas. Certo? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Marcamos, então, aqui o tempo. E agora, vamos lançar esses conjuntos de dados. Ó. Em 2 horas, estão aqui no eixo, 2 horas, é essa linha. Vou pôr a setinha aqui, talvez fique mais fácil vocês enxergarem. Então, essa linha, representando aqui 2 horas. Qual o valor de concentração obtida? O valor de concentração obtida em 2 horas foi lá, 2,6 miligramas por litro. Então, se daqui até aqui vale 1, e daqui até aqui vale 10, então o valor vai estar acima de 1. Né? Então, aqui até aqui é 1 até 10. Aqui é 1, depois de 1, 2. Ai, meu Deus, isso que eu não poderia ter feito. Deixa eu voltar. E eu arrastar o gráfico, sai tudo fora do lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
certo? Aqui é o 10. Então, 2,6 está aqui, 2. Olha, e ainda bem que ele já é divididinho de 0,1 e 0,1. Então, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Então, 2,6 em 2 horas é aqui, esse ponto. Aqui no Word, facilitou, eu descobri também agora, a gente pode vir aqui ó, em inserir formas e coloca uma bolinha. Tá vendo? Você desenha uma bolinha do tamanho que você queira, desenha ela menor que você conseguir para pôr aqui. Ó. Daí você coloca a bolinha em 2,6. Eu já fiz isso porque ia demorar muito fazendo aqui no vídeo, então por isso que até eu decidi fazer esse vídeo gravado, porque fazendo isso ao vivo ia demandar muito tempo. Então eu fiz aqui 2,6 em 2 horas. Em 4 horas, então 4 horas é aqui. Não sei se vocês estão enxergando o cursor. Em 4 horas, essa linha aqui, o resultado de concentração em 4 horas é 2,3. Está aqui ó, na tabela, 2,3. Então, 2,3, ó, 2, 2,1, 2,2, 2,3. Até sair um pouquinho do lugar aqui, ó. Deixa eu dar um pequeno ajustezinho. 2,3. Aqui. Próximo valor, em 6 horas. Concentração 2, exatamente 2. Deixa eu dar um zoom maior aqui no papel para vocês conseguirem ver melhor, talvez. Em 6 horas, concentração 2. Em 8 horas, concentração 1,6. Então, 8 horas, 1,6, bem aqui, ó. 8 horas, 1,5, 1,6, ó. 1,5, 1,6. Então, em 8 horas, 1,6. Em 10 horas, 1,4. 1, aqui, 1,2, 1,3, 1,4. Então, 1,4. E assim sucessivamente para todos os pontos. Olha só, o último ponto, em 24 horas, 0,4 concentração. Então, 0,4. Aqui no varia de 0,1 até 1. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, 9, até 1. Ok? Então, 0,6, 0,4 são os dois últimos pontos. Deixa eu diminuir o zoom para a gente visualizar o gráfico, uma visão mais ampla. Agora, esses conjuntos de dados, agora em escala logarítmica, está nos mostrando uma tendência em que agora eu transformei aquilo que era uma exponencial em uma reta. Vamos tentar traçar a reta aqui? O Word ajuda bastante isso que eu posso vir aqui, ó, inserir formas reta, uma retinha aqui. Vamos tentar agora, bastante cuidado nessa hora. Deixa eu pôr aqui uma reta. Essa reta, o que essa reta tem que ser desses pontos? Então, eu plotei aqui a reta, eu vou até formatar, deixar ela mais espessa, um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Deixa ela aqui mais grossinha, uma cor mais, deixa ela preta mesmo. Olha só, essa reta, ela tem que ser uma reta, não aquela que ligue o primeiro ponto ao último ponto. Não. Não uma reta que passe pela maior quantidade de pontos. Não. Esta reta tem que ser uma reta que melhor represente todos os pontos. Então, essa reta, ela tem que ter uma distribuição, tem que se distribuir e se distanciar
o mais uniformemente possível de todos os pontos, de modo que os pontos fiquem distribuídos ao longo dessa reta de forma mais homogênea possível, de que, preferencialmente, os pontos, olha, nem todos estão exatamente em cima da reta. Tem uns que estão abaixo, outros que estão acima. Ideal é que essa distribuição seja homogênea. Se nós tivermos, ó, tá vendo esse ponto? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o cursor aí no vídeo. Um ponto. O primeiro ponto aqui está abaixo, o segundo ponto está bem em cima, o terceiro está acima, o outro está um pouquinho abaixo, o outro acima. Então, a quantidade de pontos abaixo e acima da reta tem que ser, idealmente, que eles sejam os mesmos números. Estou procurando a setinha aqui, sumiu a setinha. Preferencialmente, a mesma quantidade de números, de pontos acima ou abaixo da reta. A distância entre os pontos em relação à reta, elas têm que se anularem. Então, se eu tenho aqui a distância desse ponto abaixo da reta e esse ponto acima da reta, então eu fazendo uma somatória dessas diferenças abaixo da reta como um valor negativo, acima da reta como um valor positivo, a somatória de todas essas diferenças tem que ter a tendência de ser zero ou uma tendência a ser zero. Tá? Isso, um software farmacocinético já faz isso matematicamente, de forma bastante exata, o traçado dessa reta, de forma a obter a reta mais representativa de todos os pontos possíveis. Tá? Então, é isso que vocês vão tentar fazer aí. Para isso, então, vocês tracem uma reta que mais ou menos se aproxime da inclinação desejada e aperte agora aí o Ctrl do mouse, do teclado com a setinha, que vocês podem distanciar, subir ou descer a reta de uma forma bastante detalhada, de forma que visualmente mesmo vocês consigam identificar que a reta está bastante representativa ou não de todos os conjuntos de dados. Tá? Então, a reta ela não é aquela reta que passa pelo maior número de pontos, não é a reta que une o primeiro ponto ao último ponto, é a reta que representa mais adequadamente todos os pontos, ok? É isso então que nós vamos tentar traçar aí essa reta. É uma aproximação, tá? Então, obtivemos aí o nosso traçado inicial da nossa reta. Agora aqui sim, olha só, como esses conjuntos de dados nos levou a ter essa obtenção de uma reta. Então, os dados levou a essa única reta. Agora já podemos fazer a primeira dedução. Qual o modelo farmacocinético esse fármaco melhor se adequa? Então, como obtivemos uma reta única, que se aproxima de todos os pontos do conjunto de pontos, nós temos aí, então, a definição de que esse fármaco atende ao modelo monocompartimental. Então, essa é a primeira dedução que nós podemos fazer, certo? Então, essa é a nossa primeira dedução. E agora, o que mais nós podemos fazer já aqui nesse início? Vamos agora fazer já uma extrapolação matemática, que é um dos objetivos da farmacocinética. Nós conseguimos aí extrapolar dados a partir de dados que nós não realizamos experimentalmente. Para isso, vamos obter qual seria a concentração do fármaco no sangue desse indivíduo no tempo zero. Então, aqui, no tempo zero, qual é a concentração do fármaco no sangue dos indivíduos? Eu não fiz isso experimentalmente, eu não consigo determinar qual é o tempo, qual a concentração do fármaco no tempo zero, mas eu consigo fazer isso matematicamente por extrapolação. Então, para isso, para conseguirmos manter essa angulação que a gente estabeleceu, que está mais adequada aqui para a nossa reta, na verdade, acho que ela está um pouquinho para cima, deslocar um pouquinho para baixo. Acho que é assim, ela está com 1, 2, 3 pontinhos para cima, 1, 2, 3, 4, acho que um pouquinho mais para baixo ainda, assim. 1,
2, 3 pontinhos para baixo, 1, 2, 3 pontinhos para cima e 3 pontinhos bem em cima da reta. Então, acho que essa é a forma que mais se aproximou aí, está equidistante de todos os pontos. Vocês conseguem fazer isso bem minuciosamente, com uma exatidão, aí, com uma sensibilidade, pressionando aí Ctrl e a setinha para baixo e para cima aí aqui no Word. E agora vamos então, clica na seta e vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Daí nós duplicamos essa reta e obtivemos então uma reta já com uma inclinação, ó, a gente consegue sobrepor as duas retas. Então ela está com a mesma inclinação que a reta original. Só que vamos arrastar ela para cima, ó. Vamos arrastar com a seta mesmo. Com o mouse eu acho mais difícil a gente conseguir, com a seta a gente consegue ter uma sensibilidade melhor. Agora com essa reta, nós prolongamos a reta original. Na farmacocinética é padronizado que prolongamento, dados extrapolados, a reta ela não é contínua, nós vamos colocar ela na forma tracejadinha. Então, vou tracejar até a menor assim. Tracejadinha dessa forma quer dizer que é uma extrapolação de dados, certo? Estão vendo aqui, ó, bem no início, essa extrapolação. Deixa eu pôr mais uma setinha aqui, porque eu não sei se conseguem ver o cursor. Uma setinha preta aqui para vocês conseguirem ver. Então, olha só, aqui nós temos a extrapolação de dados. E agora essa extrapolação me gerou onde essa reta extrapolada cruza a origem dos eixos, é um valor importante para nós, que é a concentração no tempo zero. Qual o valor de concentração vocês estão conseguindo enxergar aí? Olhem aí no gráfico de vocês, ó. 3, 3,1, 3,2, 3,3, ele está bem no meio entre o 3,2 e o 3,3. Então aqui nós podemos, por aproximação, definir que o ponto em que a reta cruzou a origem do eixo é 3,25, certo? Bem no meio. Então deixa eu passar para um gráfico que eu já construí, está ali embaixo, um pouco mais detalhado. Opa, tem aqui. Olha só. Foi isso que nós fizemos. Tá? Construímos a reta, unindo a que mais se aproxima de todos os pontos. Chegamos a esse valor 3,25. Nós podemos calcular já uma das questões, e muitas das questões ali do exercício, de forma gráfica. O que vem a ser de forma gráfica? De forma gráfica é aplicar o conceito de meia-vida de eliminação. O que é mesmo meia-vida de eliminação? Não é o tempo necessário para que a concentração caia de um valor à metade desse valor. Então, deixa eu até puxar a calculadora aqui, acho que ele vai conseguir. Olha só. Acho que vocês estão conseguindo ver a calculadora aí, né? Nossa, a concentração inicial, então, obtida por extrapolação dos dados foi 3,25. Qual é o tempo que esse valor vai cair à metade? Então, na verdade, qual é a metade desse valor? 3,25 dividido por 2, 1,625. Então, C0 dividido por 2, 1,625, 1,6. Vamos localizar aqui no eixo das ordenadas, no eixo de concentração, onde está o valor 1,6? Se aqui é 1, perdi minha setinha de novo. Deixa eu desenhar outra setinha aqui, que minha setinha ficou lá no outro gráfico, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o mouse. Opa. Olha só, o valor 1,612. Aqui vale 1, aqui não vale 2, então 1,5, 1,6. 1,602 é aqui, ó. Como nós não temos uma
exatidão tão grande, porque é um número decimal muito grande, mas bem aqui onde está a seta é 1,6. Vamos tentar localizar graficamente, então, qual é a meia-vida? Então, vamos projetar esse valor na nossa reta obtida. Então, vamos inserir uma outra retinha nesse valor, uma linha reta daqui até aqui, ó, um pouquinho acima. Deixa eu pôr ela na cor preta para melhor visualizar. Deixa eu aumentar a espessura dela também. Vendo essa retinha aqui, ela está na metade da concentração 0, 1,6. E agora, daqui, qual é o tempo em que ela está ocorrendo? Eu posso inserir uma outra reta, uma flechinha agora aqui, a gente descer até o tempo. Também vou pôr preta, uma espessura maior, para vocês enxergarem. Então, que aqui, 1,612 está dando aqui um pouquinho acima de 8, 8,1, 8,2. Então, ela está bem... Como deixar a reta muito espessa aqui, ela está dificultando a visualização. Mas, ó, ela está bem pouquinho, 8,058, podemos adotar 8 horas, tá? Então, graficamente, a meia-vida de eliminação desse fármaco é 8 horas, certo? Como esse fármaco atende ao modelo monocompartimental, qual é o processo que nós estamos enxergando, então, quando observamos essa queda da concentração do fármaco em função do tempo? Então, por ser um modelo monocompartimental, o único processo que graficamente estamos enxergando é a eliminação. Então, por isso que tudo que eu fizer, toda a determinação que eu fizer em relação a esta curva, ou desculpa, a esta reta, é referente à eliminação do fármaco. Então, por isso que essa meia-vida que eu estou calculando é a meia-vida de eliminação, certo? Então, como essa única reta obtida, deixa eu voltar lá no gráfico de cima, que está menos poluído. Então, esse gráfico representa um único processo, que está correndo com uma única velocidade, que é a eliminação. Então, tudo que eu fizer de determinação nesse gráfico, nessa reta, é referente à eliminação. Então, a meia-vida, o tempo necessário para cair desse valor, a metade desse valor nessa reta, é a eliminação, certo? Isso que é o modelo monocompartimental. Nós conseguimos enxergar apenas um processo que é a eliminação. Então, agora, nós calculamos a meia-vida pelo método gráfico, mas vamos aprender pelo método de equação? Então, esse método gráfico é bastante simples, mas ele é uma aproximação, porque dependendo se você colocou essa reta um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, você vai ter essas oscilações. Você pode ter uma oscilação desse valor que depende de como você traçou a reta. Mas existe a forma gráfica, a forma de equação de determinar também a meia-vida. Para tanto, vocês se recordam como é a equação da meia-vida de eliminação? Está bem aqui, ó. Meia-vida é 0,693 dividido por K, pela constante de eliminação. Nós já vimos na aula teórica. Então, o que é o K? O K é esse ângulo formado por essa reta. Então, este ângulo formado por essa reta é a inclinação dessa reta, é a constante de eliminação. Então, é a velocidade com que o fármaco está saindo do organismo. Então, esse ângulo é a constante de eliminação. Como nós determinamos essa constante de eliminação? Lá da trigonometria básica. Esse ângulo da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem que é o cateto oposto? Variação de concentração. Quem que é o cateto adjacente? Variação de tempo a este ângulo. Tá? O adjacente ou oposto a esse ângulo, K.
Então, pela equação de K, nós vimos lá na aula teórica também, que K menos K é igual. O ln, agora como nós transformamos, utilizamos aqui esse gráfico em escala logarítmica, os dados agora têm que ser transformados em logarítmico. E o logaritmo mais utilizado na farmacocinética é o logaritmo neperiano, que gera essa equação, 0,693, é a utilização do logaritmo neperiano. Então, segundo a equação da constante de eliminação, nós vamos pegar os dados, vou até arrastar a tabelinha aqui para cima, porque são os dados da tabela, tá? Não é nada do gráfico agora, a gente vai começar a voltar a usar a tabela, que agora ela ficou atrás, por aqui para frente. À frente do texto. Opa. Na frente do texto. Ai, tudo está na frente. Acho por aqui do ladinho. O que a gente vai precisar é só das concentrações. Olha só. Então, ln de uma concentração menos ln de outra concentração, dividido pelo intervalo de tempo em que essas concentrações ocorrem. Só que, na farmacocinética, eu já comentei isso lá na aula teórica, quando vamos proceder à determinação da constante de eliminação, como nós vamos trabalhar somente aqui com a tabela, nós podemos muitas vezes não ter a necessidade de caracterizar esse modelo como monocompartimental ou bicompartimental. Então, para evitar erros na determinação da constante de eliminação, nós usamos os últimos dados. Tá? Então, nós utilizamos aqui, deixa eu ver se transfiro isso aqui para trás. Né? Nós utilizamos os últimos dados agora. O meu perfil, ele não vai ver. Tá. Utilizamos aqui ó, os últimos dados do meu gráfico. Então, eu vou utilizar aqui ó, os últimos dados de concentração em tempo. Então, eu vou utilizar aqui esse conjunto de dados em tempo 24 horas, em 20, em 16, em 12. Esses 4 conjuntos de dados vão ser utilizados para calcular a constante de eliminação, porque eu preciso de calcular pelo menos 3 constantes de eliminação. Em cada um desses trechos, quando eu calculo do último com o penúltimo, eu obtenho um valor de inclinação não da reta média, eu obtenho um valor de inclinação ó, desses 2 pontos. Eu vou até traçar aqui para vocês verem que é uma reta com uma inclinação levemente diferente da reta média. Olha só. Por aqui em preto. Vou aumentar a espessura. Tá vendo? Olha só. Essa reta em preta, ela tem uma inclinação um pouco diferente da reta roxa. Então, isso representa que ela esses pontos eles não vão originar uma constante de eliminação por cálculo exatamente o mesmo que é a reta média. Mas se eu fizer isso, obter esse valor de K, que é a inclinação dessa reta preta, depois outro K da próxima, deixa eu pegar uma outra reta aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha só, agora do ponto, o segundo conjunto de dados. Olha só como a inclinação também já é diferente em relação à reta roxa. Mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha o terceiro conjunto de dados em relação à reta roxa, como eles têm inclinações diferentes. Mas, se eu fizer isso de todos os trechos e calcular a média de todos os trechos individuais, eu vou obter um valor que é a média, que representa então a reta média, que é a reta roxa. Tá? Então, por isso que na farmacocinética se recomenda e se exige, na verdade, que seja calculado o valor da constante de eliminação de pelo menos 3 últimos, ou dos 4 últimos conjuntos de dados que originam 3 constantes de eliminação, e nós vamos calcular uma média delas. Tá? Então, como que se calcula a constante de eliminação? É o valor de concentração menos o valor de uma outra concentração, o tempo em que essa concentração foi obtida e o tempo em que essa concentração foi obtida. Então, nesse caso, 0,693
Deixa eu ver se ele fica escondidinho aqui, ó, só para a gente ver o gráfico. Ó. No tempo de 24 horas, a concentração é 0,4, 0,4, Ln de 0,4 menos Ln de 0,6, 24 menos 20. E obtenho um primeiro K, que eu chamei de K1. Depois, calculo um segundo K, que agora é o segundo conjunto de dados. Eu vou utilizar agora o tempo de 20 e 16 horas. Concentração Ln de concentração 0,6 menos o Ln de 0,8. Não esqueçam de trabalhar com os sinais aí, tá? A equação, ó, é menos K Ln de Cp1 menos Ln de Cp1. Ln de Cp2 menos Ln de Cp1. Então, não esquece desse menos aqui, só que o resultado de Ln desses números abaixo de zero dá negativo. Tá? Então, não pode esquecer das operações com os sinais aí da matemática. Então, 0,05, 0,022, dividido pela diferença de tempo entre 20 e 16, que novamente é 4. Novamente, o segundo, que é esse conjunto de dados, 0,8 e 1,1. Então, Ln de 0,8 menos o Ln de 1,1, dividido por intervalo de tempo, entre 16 e 12, deu 4. Obtivemos, então, aqui ó, 3 valores de K, 3 constantes de eliminação. Calculamos a média de cada uma delas. Aliás, a média das 3. Esse valor, então, é o K médio, 0,0843 hora a menos 1. Essa é a unidade de K. Não se esqueçam das unidades. Certo? Agora, com esse valor de K, vamos calcular a meia-vida. Meia-vida é 0,693 dividido por K. 0,693 dividido por 0,084, meia-vida 8,2. Então, olha só, por equações, que ela é mais exata, a meia-vida deu 8,02. Por gráfico, deu 8,1, 8,05, bem próximo. Então, estão valores bem próximos, o valor teórico e o valor por método gráfico que nós calculamos. Tá ok. Calculamos, então, já constante de eliminação e calculamos meia-vida de eliminação. Qual é o próximo parâmetro que o exercício solicita? Calcular o volume de distribuição. Então, nós vimos lá, para o modelo monocompartimental e administração intravascular, a equação para calcular volume de distribuição é essa bastante simples, que volume de distribuição é a dose dividido por C0. Dose, 200 miligramas. C0 é a concentração obtida no tempo zero por prolongamento da reta de eliminação, que é 3,25 miligramas. Cuidado com as unidades, então miligramas. Então, com 200 miligramas dividido por 3,25 miligramas por litro, originou um volume de distribuição de 61,5 litros. Ok, o parâmetro volume de distribuição. Agora, o parâmetro clearance. Clearance para o modelo monocompartimental, administração intravascular, é a seguinte equação. Volume de distribuição vezes a constante de eliminação. Volume de distribuição nós já obtivemos na equação anterior, 61,5, vezes constante de eliminação, 0,0843. Clearance, 5,2. Cuidado com as unidades. Por isso que sempre trabalhem com as unidades para não obter uma unidade errada da obtenção dos seus dados. Então, 61,5 vezes 0,048843, clearance 5,2 litros por hora. Significa que a cada hora, 5,2 litros de sangue ficam livres desse fármaco. E o último parâmetro farmacocinético, nós vamos calcular, é a área sob a curva. Olha, a área sob a curva, não é a área sobre a curva, certo? A área sob a curva. Então, a área sob a curva, eu fiz uma folha separada aqui, porque ela é bem extensa. Olha só, que cálculo gigante. A área sob a curva, ela é obtida, como nós já mostramos na aula teórica,
a partir de uma forma bastante simples, que é a área dos trapézios. Então, cada um dos trapézios formados, tanto aqui em escala logarítmica ou em escala linear, nós dividimos o perfil em figuras, nós obtivemos trapézios. E as áreas de cada um dos trapézios, de cada um dos trechos, ela é calculada pela equação. A área de cada um do trapézio é a base maior mais base menor dividido por 2, multiplicado pela altura. Agora, quem são esses componentes do nosso perfil? Base maior e base menor é concentração, vezes a altura, intervalo de tempo em que essas concentrações ocorrem. Como no nosso primeiro trapézio, aqui no perfil, ele é constituído pelo C0. Então, a primeira concentração que nós temos que utilizar aqui no cálculo do primeiro trapézio é um dado extrapolado a partir da reta obtida, que é 3,25. Então, 3,25 mais, agora já vem na tabela, 2,6. Estão vendo aqui o primeiro ponto da tabela, a primeira concentração? 3,5 mais 2,6 dividido por 2, dividido pelo intervalo de tempo. Em que tempo que surgiu 3,6? 2 horas. Em que tempo nós temos o C0, que é 3,25? 0. Então, isso deu esse valor, 5,85. Da mesma forma para o segundo trapézio, que agora é esse conjunto de dados aqui. Ó, da tabela que eu estou tirando os dados. Eita, saiu. Estou tapando o valor aqui. 2,6 é a base maior, mais a base menor, que é 2,3, dividido por 2, multiplicado pelo intervalo de tempo em que esses conjuntos de dados surgiram. Então, 4 menos 2, vezes esse mais esse, dividido por 2. Tivemos aqui essa área do trapézio 2. E assim sucessivamente para todos os conjuntos de dados. Então, tivemos trapézio 1, área do trapézio 1, área do trapézio 2, área do trapézio 3, área do trapézio 4, 5, até o 9º trapézio que esse conjunto de dados origina. Agora, eu somo, então, a área do trapézio, a área sob a curva, do tempo 0 até o tempo t, ou seja, do tempo dos dados de área sob a curva dos dados experimentais, aqueles realmente obtidos, é a somatória das áreas desses trapézios individuais. Então, somando todos esses trapézios, eu obtenho esse valor de área sob a curva de 0 até o tempo t. O que é do 0 até o tempo t? É a área sob a curva, ó, do tempo 0 até o último tempo determinado experimentalmente. Então, de 0 a 24 horas. Obtive, então, o valor de área sobre a curva de 0 a t. Só que o exercício ele solicita o valor de área sobre a curva de 0 a t, mas também o valor de área sobre a curva de 0 ao infinito. Recordem lá no vídeo da aula teórica o que é esse trechinho do 0 ao infinito. Então, é aquele trecho final do perfil de concentração em que é a somatória da área sobre a curva de 0 a t, mais a somatória daquele trecho do último tempo determinado experimentalmente ao infinito. E como que se determina essa área sobre a curva do último tempo determinado experimentalmente ao infinito? Por essa equação, bem simples, em que nós temos que a última concentração determinada experimentalmente, aqui no caso deixa eu baixar de novo aqui, última concentração determinada experimentalmente, qual foi? 0,4. 0,4 dividido pela constante de eliminação, aquela mesma constante de eliminação que representa aí qual é a fração do fármaco que está sendo eliminada. Então, 0,4 dividido por 0,843. Essa área sob a curva de t ao infinito é 4,75. Somando, então, o 32,7, que é a área sob a curva de 0 a t,
mais o 4,75, que é a área sobre a curva de t ao infinito, nós vamos obter a área sobre a curva de 0 ao infinito, que é isso mais isso, 37,5 miligramas hora por litro. Não esqueçam das unidades, é importante. Então, trabalhe com as unidades no desenvolver das equações, no desenvolver dos cálculos, para não originar uma unidade errada ao final. Entenderam? Bastante simples, né? Uma matemática simples. É trabalhoso. Você pode fazer isso no Excel. Super fácil. Eu trouxe aqui para vocês verem mesmo o passo a passo de cada um. Daí eu trouxe aqui, ó, a área sobre a curva de 0 a t, a área sobre a curva de t infinito e a área sobre a curva de 0 a infinito, somatória. Agora, para o modelo monocompartimental e a administração intravascular, existe uma equação muito mais fácil ainda, que ela é uma equação, ela é puramente matemática, em que se emprega os seguintes dados. A concentração no tempo zero, dividido pela constante de eliminação. Com isso, nós temos concentração no tempo zero, 3,25, nós obtivemos aqui 3,25, dividido pela constante de eliminação, área sobre a curva de 0 ao infinito para a administração intravascular e sendo modelo monocompartimental, gerou esse valor, que está bem próximo a esse valor, tá? Aqui, essas diferenças obtidas se dá em virtude do gráfico que a gente construiu. A gente construiu uma coisa aqui manual. Então, nós tivemos errinhos aqui, olha, a constante de eliminação, nós obtivemos uma constante de eliminação que representa a média apenas de três trechos de reta. Nós não fizemos de todas, mas isso já nos dá uma aproximação aí bem importante e bem válida para os nossos dados, tá? Mesmo que não seja exatamente, se nós tivéssemos traçado essa reta, a roxinha, perfeitamente, e a partir dela construir os valores de K exatos, ou se tivéssemos calculado todos os Ks de cada um desses trechos, nós teríamos esses valores aqui mais próximos uns dos outros, certo? Mas nisso não impacta, não tem impacto significativo, não. Esse 37,5 e 38,5, isso não representa uma diferença significativa, não. Certo? Entenderam? Então, isso que nós temos aqui, esses cálculos para a administração intravascular, modelo monocompartimental. Esse foi um exercício modelo para vocês aprenderem, e eu vou então, enviar para vocês um outro conjunto de dados para vocês calcularem esses parâmetros, certo? Então, só com uma aula, essa explicação foi bem lento, porque por experiência os alunos têm um pouco de dificuldade de enxergar, se fizesse um pouco mais rápido isso, de enxergar aí como que proceder esses cálculos. Depois disso, nós teremos a administração intravascular para o modelo bicompartimental, que aumenta um pouquinho, mas bem pouquinho, a complexidade de cálculo aí dos parâmetros farmacocinéticos. Certinho, pessoal? Então, tentem aí resolver esses exercícios e vamos conversando aí pelo WhatsApp para qualquer dúvida aí que vocês tenham, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.